A gente cria muita expectativa e deseja muito que o nosso marido assuma a liderança espiritual do nosso lar. E essa expectativa acaba gerando várias cobranças sobre o que deveria realmente acontecer dentro de casa. Se tem uma coisa que eu nunca fiz, é deixar que as minhas expectativas atropelassem a realidade. Então, desde o começo do meu relacionamento, eu fui entendendo que essas expectativas, elas não poderiam permear a visão que eu tenho do meu marido. Porque se elas guiarem a visão que eu tenho do meu marido, elas vão gerar frustração e cobrança sem sentido. Porque a expectativa nada mais é do que a sua visão sobre como algo deveria ser ou acontecer. E isso dentro do relacionamento gera uma profunda frustração e geram conversas e discussões que não fazem sentido. Então, eu sei que você tem alimentado um desejo profundo que seu marido seja o sacerdote do lar, que ele seja esse homem de Deus que fale sobre Deus para os seus filhos, que ensine a palavra, que ore com você, que tenha fé. Mas algumas vezes a gente precisa olhar para a realidade, olhar para o nosso marido como ele realmente é e entender o que a gente vai poder fazer ou não nesse quadro. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que se o seu marido hoje não é um líder espiritual da sua casa, você não pode pressioná-lo ou criticá-lo. A crítica, ela não constrói nada de produtivo e real. Ela só afasta seu marido de você. E essa pressão que você acaba colocando em cima dele, o faz querer desistir. Então, nessas horas, mais do que em outros momentos, é essencial a ação sutil da esposa. E essa ação, ela vai ser nos detalhes, na sutileza, como um grande vento que sopra dentro do seu lar. Você não vai ficar falando para o seu marido, mas você vai aos poucos dar o espaço para que ele haja, para que ele conduza a parte espiritual do lar. Para isso, você vai precisar dar esse espaço e incentivá-lo a estudar mais e a ter o seu próprio relacionamento com o Criador. Esse incentivo, ele não pode ser um tipo, e aí, você já leu a Bíblia hoje? Esse incentivo tem que ser, vamos orar juntos? Vamos ler a Bíblia juntos? Deixar um versículo anotado, deixar um recadinho anotado, essas coisas fazem a diferença. Se você fica falando e dando ordem para o seu marido a todo momento, ou jogando na cara dele que ele tem que ser assim ou assado, ele não vai ser. Porque quando ele escuta você falando dessa forma, ele se lembra da mãe dele. E isso faz com que ele recue. Então, a melhor forma de você incentivar o seu marido é se colocar com ele dentro da situação. Então, vamos orar juntos, vamos estudar juntos, vamos aprender juntos, vamos fazer tal coisa juntos, porque isso o leva a entender que você está com ele. Você não está cobrando e você nem está criando expectativas que não existem na cabeça dele. A outra coisa importante é que a gente precisa entender que no casamento não é uma linha reta. Existem momentos em que nós, como esposas, vamos sim precisar assumir a liderança de algumas coisas, para que o nosso marido compreenda a posição dele e aí sim assume o posto. Então, enquanto o seu marido não é essa liderança espiritual que você deseja, assuma você essa liderança. Então, ore com seus filhos, leia a Bíblia com seus filhos, se prepare você espiritualmente, leia a Bíblia com frequência, se aprofunde na leitura, saia do superficial, mergulhe de fato, vá para o hebraico, vá entender como as coisas realmente são, o que realmente está escrito, porque essa profundidade incentiva o seu marido. E de duas uma, ou ele vai olhar para você e se sentir incentivado a procurar mais, ou ele vai olhar para você e entender que ele não dá conta. Seja um
ou seja, outro, a decisão de qualquer um dos dois tem que partir dele e não ser uma imposição sua. E outro ponto que eu quero trazer aqui importante é que nós, como esposas, às vezes a gente acha que ser o sacerdote do lar é todo dia orar e trazer uma palavra e isso e aquilo e estabelece um ideal na nossa cabeça que não é nem praticável na vida que nós levamos. Dentro da sabedoria judaica, a gente encontra indicações, sugestões de que a mãe espiritualmente tem um papel essencial. O homem sempre vai ser o sacerdote do lar, mas isso não tira da esposa o seu lugar de liderança também, porque quem passa mais tempo com a criança é a mãe, geralmente, e ela tem que estar apta a falar da Bíblia a todo momento, a conversar com os filhos, ensiná-los a todo momento. Se você delega isso para o seu marido, você também está equivocada, porque essa também é uma missão nossa. Então, se você espera seu marido chegar à noite para contar uma história bíblica para o seu filho, é um equívoco seu. Você precisa tomar essa iniciativa. Você precisa aproveitar o tempo que você tem com a sua criança para ensiná-lo e não cobrar o seu marido. E aí veja a problemática que isso traz. Você cobra seu marido, você espera que ele faça, mas você mesma não está fazendo nada esperando ele. Essa espera gera um tempo absurdo que impacta a vida da criança. Ao invés de vocês estarem aproveitando esse tempo para ensinar os seus filhos, vocês estão um esperando o outro e aí ninguém sai do lugar. Então, o nosso papel não é cobrar, não é ficar papagaiando no ouvido, mas é ser exemplo. Se seu marido ver você lendo e estudando a Bíblia com seus filhos, com certeza isso vai incentivá-lo. Isso vai fazer com que ele pense, puxa, eu tenho que também estudar, eu tenho que também ir mais fundo no meu relacionamento com o Criador. E esse impacto gera transformação. Lembra sempre que a mulher cria o ambiente do lar. Então, para que seu marido seja o sacerdote, você precisa criar esse ambiente sacerdotal. Se o ambiente que vocês criam hoje, esperando um ao outro, é um ambiente de cobrança, de rigidez e de caos, ele não vai se sentir confortável o suficiente para se tornar a liderança dentro do seu lar. E se você assistiu esse vídeo e percebeu que o fundamento espiritual do seu lar está quebrado, não brigue com o seu marido. O primeiro passo agora é entender em qual engrenagem o casamento de vocês quebrou. Para isso, a gente preparou para vocês o diagnóstico do casamento. Nele, com 7 perguntas, você vai entender exatamente o que aconteceu para o seu casamento estar morno do jeito que está. Clica no link da abaixo e faça o seu diagnóstico agora. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal e de comentar aqui embaixo também o quanto esse vídeo te ajudou. Um abraço e até o próximo.